Olá, amados, bem-vindos novamente ao nosso canal Vinho Novo em Olhos Novos. E hoje a gente queria falar um pouquinho para vocês sobre como que a Bíblia nos confronta. Né? Vou mostrar um texto para vocês onde Jesus estava confrontando literalmente e falando claramente dos pecados. Mas também tem outras formas que ela pode nos confrontar, que quando ela nos dá um mandamento, né? Ou nos adverte sobre alguma situação. Então, ela está nos confrontando. Então, um exemplo aqui que Jesus estava fazendo em relação aos escribas e aos fariseus, estava expondo claramente os pecados deles, que eles cobravam, que eles eram hipócritas, que eles cobravam do povo aquilo que eles não faziam, que eles roubavam as viúvas, né? Que eles também eram cúmplices da morte dos profetas, mesmo edificando os túmulos dos profetas, não tiraria a culpa que tinha sobre eles, que eles eram perversos, que eles eram ladrões, né? Já falei para vocês isso. Então, Jesus estava confrontando os pecados daquelas pessoas claramente, tá? E mesmo assim não gerou arrependimento delas. Ele estava falando, olha, a sabedoria da palavra ainda diz que vocês ainda serão culpados pela morte dos profetas que ainda irão vir, né? Dos discípulos, dos apóstolos que foram perseguidos e até mesmo Jesus, que foram mortos por eles. Então, aquilo que a gente não confessa, mesmo as gerações anteriores, elas vão se repetir. Mesmo a gente construindo ou se ornamentando como um sepulcro caiado, né? Bonito por fora, só que mesmo assim, sem o arrependimento, a gente está como morto, adormecido. Tá? Então não basta a gente ter um bom comportamento, como eu tenho falado para vocês. Então toda vez que a Bíblia ela pode nos confrontar, assim como eu já falei para vocês, ó, você é órfão, você é viúva, você é perverso, você é pobre, você é nu, né? Todas as palavras fortes que Jesus fala a nosso respeito, que a Bíblia toda fala a nosso respeito, são confrontos. Olha, observa, você está no estado de pobre, você está no estado de viúva, de estrangeiro, ou você está como ímpio, como perverso, né? Isso é a Bíblia nos confrontando. Mas o mandamento também nos confronta. Então, quando Jesus fala assim, olha, o dízimo, a gente escuta sobre o dízimo, onde a gente rouba Deus no dízimo, nas ofertas. E por que eu não consigo, um exemplo, por que você às vezes não consegue dizimar e ofertar? Né? Por quê? Porque sempre o mandamento também vai expor as raízes, né? Então, tem alguma coisa ali que está na mão de Mamon, ou tem raiz de avareza, que tem que ser descoberto para que você consiga obedecer o ensino que vai te gerar paz, e paz que excede todo entendimento, tá? Onde traz um coração ansioso, agitado, sentimentos, que eu já até falei para vocês, que os sentimentos são sinais de que existe pecados, existe gatilho nos sentimentos que está dizendo que tem sinais de pecado, ou depressão, ansiedade, ou medo, né? São sinais de que tem pecados em algum lugar ali que está trazendo as emoções, os sentimentos, tá? E o mandamento também, o estatuto, né, vai trazer um confronto, né? Quando a Bíblia fala assim, amai uns aos outros. Quando eu não consigo amar, a Bíblia está falando, olha, você é assassino. Então ela te dá o nome do pecado que você não, a partir do momento que você não consegue, que tem uma raiz ali de pecado, você se torna assassino, né? Ou quando você não consegue dizimar, Jesus fala, a palavra diz que a gente é ladrão. Ou quando a gente, por exemplo, não consegue, a Bíblia fala, a gente é melhor dar do que receber, a gente só quer receber. A gente gosta de receber, a gente gosta da honra. Tem raízes aí. Eu tenho dificuldade de dar, eu tenho dificuldade de honrar, eu gosto de ser honrado, eu gosto de receber. Então, sempre o mandamento também vai mostrar nossas raízes, tá? É como Jesus fazia quando ele falava com o jovem rico, quando ele falava com a mulher samaritana, ele vai expor as raízes do que são os frutos. A mulher samaritana tinha 5 maridos, era o fruto, tá? Né? Ele expôs e levou a ela a chegar provavelmente nas raízes, né? Por que você precisa de 5 maridos, né? Onde estão as raízes? Um exemplo, né? Por que tem mulheres que precisam de um namorado, de um contatinho no Facebook, de uma conversinha maliciosa? Onde está arraigado isso, tá? E outros sinais também que a gente observa, assim, né? Como eu falei, que as pessoas que nos rodeiam, elas estão dizendo algo sobre nós, né?
como é seu marido, seus filhos, no que seus filhos te envergonham, no que o seu marido te humilha ou te envergonha, o que é importante para você no seu caráter, né? O que essas reações no teu coração, o que gera no teu coração situações onde você tem que buscar as raízes, tá? Eu saio com meus filhos, eles me envergonham, eles fazem isso, fazem aquilo, justamente para poder trazer o sentimento, e com o sentimento você observar que tem algo ali que tem que ser tratado, tá? Outra situação também que nos expõe os nossos pecados e as raízes dos nossos pecados são também o que as pessoas vêm falar com a gente, o que você serve na tua mesa, tá? Então, na tua mesa, as pessoas sentam para falar mal de alguém, é porque a tua mesa tem comida para aquela pessoa, tá? Então, lá no Velho Testamento fala que os profetas de Jezabel, eles comiam na mesa de Jezabel, tá? Então, quais são os tipos de comida que as pessoas vêm para sentar na tua mesa? Ou de falar mal de alguém, ou ser maldoso num comentário com alguém, ou de conflito, senta à tua mesa e de repente tem conflito, porque é uma mesa de conflito, ou tem falta de amor, de misericórdia, assim, né? Ver as pessoas com muita dureza, né? E às vezes tem raiz na maldade. Então, o que você serve na sua mesa? Quando as pessoas chegam para falar com você, tem uma fofoca, elas vêm e falam de alguém. Assim, então, por quê? Porque você tá com a mesa que tem esses pecados e a pessoa vem se alimentar dela. Tá? Então, observe também, esses são sinais de que tua vida tenha muitas coisas que está oferecendo para as pessoas e que não poderia ter esse tipo de comida na sua mesa. Outros sinais em relação ao pecado geracional são doenças sem diagnóstico, né? Que não tem fundo nem genético, nem causa aparente. E que isso também pode ser sinais, com certeza sinais de que tem pecados ali que estão amarrados e raízes que têm que ser descobertas. Lembrando que toda confissão ela tem que ser feita de bisavós, avós, por parte de pai, por parte de mãe, né? E o pecado vai ferir alguém. Você é ferido pelo pecado e você fere as pessoas com o mesmo pecado, tá? Então, você vai confessar pelos teus ancestrais, né, pelas pessoas que vieram antes de você, que cometeram aqueles pecados, por você, né, por todos aqueles que te feriram com aquele pecado e por todos aqueles que você feriu com aquele pecado. E tem que ainda desamarrar espiritualmente todo laço com as trevas, toda aliança com as trevas que tem te subjugado debaixo desses pecados, tá? Então, isto é o conteúdo de hoje. Espero que faça sentido para vocês. Coloquem nos comentários se tiveram dificuldade de entender. A gente tenta deixar mais claro no próximo vídeo, tá bom? Um abraço a todos. Compartilha esse vídeo, é importante, né? Para a igreja ser livre, para você também andar em liberdade, tá bom? Um abraço a todos.